Olá, queridos irmãos da Paróquia Santa Margarida Maria. Sou o Padre Marcelo Delcim, pároco aqui da nossa comunidade. Quero nesse momento falar com vocês um pouquinho sobre o ministério, o que são os ministérios, o que é o ser ministro extraordinário da comunhão. Existem vários ministérios na igreja. Eu quero nesse momento abordar um pouquinho isso sem esgotar o assunto. Alguns materiais eu vou passar para vocês no grupo do Telegram. Nós, basicamente, na região Sé, adotamos um livrinho da CNBB sobre o que é os ministros. Temos ainda alguns na comunidade, mas está aqui para vocês conhecerem. É o ministro da CNBB. Esse livro é de 2006, perdão. E 2006 já houve um pouquinho a reflexão, já avançou um pouquinho o diálogo sobre a própria distribuição da Eucaristia e o papel do ministro. Nesse livro, com um olhar atento, não saíram as novas mudanças que aconteceram na última edição do Missal Romano, não aconteceram as alterações pedidas nesse outro documento, Redemptionis Sacramentum. Esse daqui eu vou passar por vocês, eu tenho o texto dele. Não tem mais para comprar, só tem no site do Vaticano. Que são todas as regras e recomendações em torno da Eucaristia. Enfim, esse livro não esgota o assunto, esse sobre o ministro, mas ele dá uma boa ideia. E recentemente o Papa Francisco também instituiu o Ministério do Catequista, que ainda não está regulamentado, mas traz uma reflexão bastante séria para nós. Hoje eu vou me seguir principalmente um outro documentozinho da CNBB, que eu vou postar também o texto, é o documento 62 da CNBB, sobre a missão e ministérios dos cristãos leigos e leigas. Ali nesse livro, ele tem uma seção que fala sobre o que é ministério, o que é serviço, o que é a tipologia de ministérios. Isso é importante saber para perceber a diferença do porquê esse ministério, o que a igreja pede dos ministros. Em primeiro lugar, no parágrafo 85, ele vai dizer assim: nem todo carisma é ministério. Existem muitos carismas, o Espírito Santo enriquece a igreja com muitos dons diferentes e cada um tem o dom para fazer uma coisa, e nem porque tem o dom se torna ministro daquilo. O ministério, ele envolve sim uma missão dentro da igreja, na qual você representa a igreja e faz aquilo de modo organizado e permanente. Então, no parágrafo 91, que eu vou ler um pouquinho mais com mais atenção, ele vai falar dessa diferença. A diferença entre o serviço cristão e ministério deve-se ao fato de que o ministério implica sempre maior ou menor representatividade da igreja e compromisso das autoridades eclesiais em relação ao ministro, a pessoa que exerce. O ministério é um agir eclesial, não é da pessoa. O ministro ele age em nome da igreja, que está representando e empenha publicamente e oficialmente esse seu trabalho em nome da igreja. Os serviços cristãos não devem ser chamados ministérios porque não necessita esse reconhecimento. Eu sou da equipe de festas da igreja. Eu não estou trabalhando em nome do bispo, levando um apoio, um serviço, uma evangelização, que seria papel até do bispo ou do padre, e no lugar dele estou fazendo isso. Não, estou servindo a nossa comunidade numa equipe de festas. Eu estou servindo a comunidade, ajudando a comunidade a rezar na liturgia, e nem por isso é ministério. Ministério você representa oficialmente a igreja. No parágrafo 86, voltando um pouco, diz assim: a recepção ou reconhecimento do ministério pela comunidade eclesial
é essencial ao ministério, porque o ministério é uma atuação pública e oficial da igreja, tornando o seu portador, num nível maior ou menor, seu representante. Esta recepção ou reconhecimento dos ministérios tem modalidades e graus diversos, dependendo da natureza, da função, ou seja, da sua relação e identidade com a sua igreja. Imagina, você está levando a comunhão para um doente, ou você está fazendo uma visita oficial em nome da igreja, você está representando um padre ali, está representando um bispo ali. Você precisa desse reconhecimento e até identificação para não ser qualquer um que está falando. Ao mesmo tempo, não pode falar besteira, que se falar besteira está falando em nome da igreja. Então, o ministro ele recebe sim a preparação e nunca pode falar da sua opinião pessoal, das suas ideias pessoais quando está exercendo o seu ministério. Tem sempre que estar atento àquilo que o catecismo ensina, àquilo que a igreja ensina. Com relação a estas modalidades e graus de ministérios, é aquilo que a teologia chama de tipologia de ministérios, que aparece no parágrafo 87 do documento 62 da CNBB. Está muito claro isso e é algo que só é encontrado em capítulos inteiros de outros livros. Existem, em primeiro lugar, ministérios simplesmente reconhecidos, quando ligados a um serviço significativo para a comunidade, mas considerado não tão permanente, podendo vir a desaparecer quando variarem as circunstâncias. Ministério reconhecido. A música litúrgica é um ministério reconhecido. Ela é essencial para a liturgia, essencial para a gente rezar bem a Santa Missa, é parte da missa. Quem é músico litúrgico não pode tocar aquilo que vem da sua cabeça, tem que tocar aquilo que a igreja orienta a tocar, tem que trabalhar em comunhão com o padre o tempo todo, mas não é que ele precisa de uma instituição, de uma palavra de ordem dizendo você é ministro. Ao mesmo tempo, por ser um ministério, não se coloca qualquer um para tocar. A pessoa tem que ter consciência que está exercendo ali um papel que está mexendo com a comunidade inteira, está ajudando a comunidade inteira a ir a Deus, ir para Deus. E ao mesmo tempo não pode cantar qualquer coisa, porque senão vai influenciar negativamente a comunidade. Aí eu trabalho junto ao padre, mas não precisa de instituição. Existem os ministérios confiados, quando conferidos ao seu portador por algum gesto litúrgico simples ou alguma forma canônica. Até então, os ministros são esses ministérios confiados, como um coroinha que exerce seu papel na igreja, tem um rito ali para você instituir, não é um ministério permanente, ele é extraordinário, temporário, mas, no entanto, são ministérios no qual ele leva essa presença da igreja, essa presença de Deus até as pessoas. E tem sim um reconhecimento um pouquinho a mais. São confiados aos ministros. Existem aí os ministérios instituídos, quando a função é conferida pela igreja através de um rito litúrgico chamado instituição. Pulo aqui para o parágrafo 88 do mesmo documento, que vai dizer assim, que na Igreja Latina, toda a América Latina, por enquanto, os ministérios instituídos são apenas os ministérios do leitor e do acólito. Leitor não leitor da missa. Leitor seria o catequista oficial da igreja. O acólito oficial da igreja, só é dado esses ministérios na América Latina e no Brasil para os seminaristas quando já estão no último ano de teologia.
Ou seja, receberam todo um preparo no seminário, nas pastorais, têm formação teológica, e a igreja faz um rito de instituição desses ministérios para que eles possam ser esses representantes oficiais e instituídos pela igreja. Não é mais extraordinário, é o ordinário, embora possa ser destituído, porque não é sacramento da ordem, não é o mini-padre. Eu lembro muito do meu reitor que quando eu fui receber o Ministério de Leitor e Acólito, ele falou pra gente: agora vocês oficialmente catequizam, falam em nome da igreja. Então vocês oficialmente também podem ser excomungados pela igreja se falar besteira. Isso para vocês terem só uma ideia da importância desses graus de ministério. Hoje, existem na Europa, por exemplo, em Portugal. Portugal não é só dado esses ministérios para os seminaristas, é dado para leigos que recebem formação a mais, que fazem faculdade, que têm essa incumbência. Por isso, quando a gente pega a formação achando que é de coroinhas, na verdade é de acólitos ou de leitores lá de Portugal, na verdade é a formação daqueles que foram instituídos para viver ordinariamente esse ministério. Também a instituição do Ministério do Catequista, que foi por iniciativa do Papa Francisco. O catequista tem então um ministério confiado como os ministros extraordinários da comunhão. Eles têm esse papel importantíssimo na evangelização. Qualquer catequista pode ser chamado para ser ministro extraordinário a qualquer momento, em qualquer missa, pela formação que ele recebe, como qualquer religiosa também está nessa situação. Mas o Papa, ele abriu, da mesma forma como a igreja já tinha aberto e em outros países já existe, a instituição do acólito, que é aquele que seria o ministro que serve o altar, que leva a comunhão para os doentes, que faz purificação da âmbula, da patena no altar. Isso tudo oficialmente em nome da igreja. Existem leigos, né, em Portugal para isso, em outros países. No Brasil não tem. O leitor, que é o catequista oficial, hoje o Papa nomeia os catequistas para serem os leigos, para receberem aquilo que seria, na verdade, o ministério do leitorato, né? Ou serem catequistas oficiais. Não temos ainda a regulamentação, porque vai ter que estabelecer as normas, principalmente para nós que não tínhamos isso para leigo, vai ter que estabelecer. Vai ter que fazer faculdade, vai fazer o que para ser instituído? Porque a implicação daquilo que ele fala, por causa dessa representatividade não extraordinária, mas ordinária da igreja, aí ele passa a realmente ter um peso maior, precisa de uma formação maior. Hoje, voltando um pouquinho para o ministério extraordinário, é um ministério confiado, no qual representa-se sim a igreja, fala-se em nome da igreja, precisa procurar a formação sempre, não é nessa formação rápida que a gente está tendo que vai conseguir isso, mas ao mesmo tempo você tem essa graça de Deus para servir e levar Jesus Cristo através desse reconhecimento que a igreja traz. E nós vamos fazer a formação aos poucos para isso. Dom Carlos, ele recordou na carta, que eu até repassei para vocês, a necessidade de estar em saúde, de conseguir se locomover, de ter sim a capacidade de falar ou dar catequese para adultos, para jovens, para crianças. Eu já tive que acompanhar ministro, por exemplo, que a pessoa que ele estava levando a comunhão não era crismado, desejava, e nessa situação já estava numa situação delicada, era um câncer terminal. É o ministro que fez a catequese e preparou para receber a confirmação antes de morrer. Por isso a importância do ministro ter essa preparação. Embora aí caso a caso, são casos específicos e nunca é feito sozinho, é sempre feito em comunhão com o padre, tá bom?
Cito por último, aqui voltando ao parágrafo 87, os ministérios ordenados, também são chamados apostólicos ou pastorais, é quando o carisma é reconhecido, conferido através do sacramento da ordem, que são os bispos, os padres e os diáconos, que são essa presença de Cristo, e o bispo tem essa plenitude do sacramento da ordem, e os padres e os bispos têm essa plenitude enquanto estão em comunhão e trabalhando junto com os seus bispos. Eles não são a síntese de ministérios, não é que o padre e o bispo têm todos os ministérios, todos os dons de forma nenhuma, por isso precisam contar com a ação dos leigos. Mas o próprio documento diz que o padre, o bispo, o diácono tem que saber ter o ministério da síntese, de conseguir reunir os dons, reunir a igreja, reunir a comunidade para colocar em prática os seus dons. Porque não é só o padre, a comunidade exerce os dons na evangelização, na atenção às pessoas. Pulando lá para o parágrafo 89, vai dizer que alguns dos ministérios que os leigos e leigas exercem são chamados de ministério de suplência, porque embora seu exercício não dependa da ordenação, as funções nele implicadas são historicamente consideradas próprias e típicas do ministério ordenado. Ministro extraordinário da comunhão é isso. Na verdade, o ministério da Eucaristia é exclusivo do padre e dos bispos, porque ministro da Eucaristia é o que consagra a Eucaristia, é o que traz Jesus através do milagre da transubstanciação durante a missa. O ministro da comunhão é aquele que trabalha pela comunhão na comunidade, leva Jesus até as pessoas e traz as pessoas até Jesus. E isso é a importância de trabalhar sempre em comunhão com a sua comunidade, viver essa comunhão a cada dia, primeiro com Deus, mas também com os irmãos, para que possam exercer isso. Sempre o primeiro ministro da comunhão é o ministério ordenado. A igreja chega a falar que o primeiro que deveria distribuir a comunhão é o bispo, o padre, o diácono. Na presença deles, o ministro extraordinário fica de lado, não distribui. Inclusive, se existe um acólito que é instituído, ele é um ministro instituído, então ele tem a precedência na distribuição. Agora, existe uma questão de bom senso aí, né? Quando tem multidões, ou principalmente eu tenho pedido muito isso, eu coloco muitos ministros para distribuir. Não é para isso ser um costume, achar que é normal. Eu faço isso porque eu sofro muito de problema do joelho, problema nas costas. Eu tenho autorização já para nem ajoelhar mais na hora da consagração, porque não tenho aguentado. Por isso eu conto muito com os ministros para distribuição por limitações físicas. Não vou ficar chorando com vocês, estou com dor. Mas sempre que possível eu conto com essa ajuda, porque é pesado ficar ali muito tempo de pé entregando para mim. Mas isso não tira a responsabilidade minha de ser o primeiro, como de outros padres também. A questão da visita aos doentes diminuíram muito. Por quê? Por causa da pandemia. Aqueles que eu consegui visitar antes da pandemia, ótimo, louvado seja Deus, mas eu já estou começando a fazer um levantamento daqueles que recebem comunhão e que não receberam minha visita. Por quê? É obrigação minha fazer essa visita, levar a comunhão, atender confissão, levar a unção dos enfermos. E aí entra um dos trabalhos do ministro, que está inclusive nesse livrinho verde que eu mostrei para vocês. O ministro, ele tem que estar atento às necessidades de quem recebe a comunhão em casa e não achar que esse é o normal. Sempre que possível, tentar viabilizar que alguém o ajude, o leve a uma missa ou participe de uma missa de alguma forma, para ele não achar que o normal é só receber a comunhão em casa. A menos que não tenha mais jeito, que está num estado que já não sai mais da cama. Ao mesmo tempo, ele não está dispensado, se tem lucidez para isso, de fazer sua confissão anual, de receber a unção dos enfermos
Também não se recomenda que seja toda hora, mas pelo menos uma vez ao ano. E eu costumo fazer missas para a recepção da comunhão dos enfermos, ou da unção dos enfermos, e aí conto com os ministros para trazer quem tem condição de receber na igreja, até mesmo porque aqui eu vi que o número é grande de pessoas que recebiam a comunhão em casa. Então, é um dos trabalhos, essa atenção, esse preparo que os ministros, que vocês vão dar de atenção aos doentes, na necessidade da visita do padre a esses doentes. Cito por último o parágrafo aqui desse documento 62, o parágrafo 92. Por último, é importante lembrar que, assumindo ministérios reconhecidos ou confiados, ou até instituídos, os cristãos leigos permanecem leigos. Por isso, devem vivê-los e exercê-los na plena consciência de sua condição laical, que os coloca não só em relação característica com Cristo e com a Igreja, como leigos, mas de maneira toda particular em relação ao mundo, porque estão sendo testemunhas de Cristo de modo especial, enviados pela Igreja ao mundo. Lembrando que, no caso dos ministros extraordinários, são extraordinários, é temporário. Aqui na Sé o mandato costuma ser de 3 anos, tá? E é o primeiro mandato, na verdade, esse mandato vai ser partido, vai até dia 15 de fevereiro, e depois haverá uma missa assim para envio de todos aqui da Sé. As outras regiões nem tinham essa organização, era só apenas o envio do próprio padre, mas a arquidiocese achou por bem fazer isso, fazer a identificação, fazer até carteirinha para poder ir aos hospitais, aos velórios sem problema, nas famílias para identificar-se como ministro. Só que essa carteirinha só vai ficar pronta ano que vem, quando acontecer a missa com Dom Carlos, no final de fevereiro, início de março, tá? Esse documento 62 eu vou passar para vocês junto com o documento 52, que eu vou usar sábado, que é um documento que orienta como fazer uma celebração da palavra, seja para visitar o doente, seja na comunidade numa emergência, seja fazer um momento de adoração, seja fazer um momento penitencial. Esse documento mostra como o ministro agir em todas as circunstâncias. Então eu acho interessante vocês darem uma lida nele. Vou passar para vocês também pelo Telegram. De modo especial vou usar também essa Redenção e Sacramento na parte da distribuição e conservação da Eucaristia. Vou passar para vocês pelo Telegram também, tá bom? Esse tem acesso no site do Vaticano, é mais fácil acessar. Não existe para adquirir mais. E creio até que eu já falei de todos os assuntos sobre a questão do ministério. Só quero recordar aqui, existe um nome que é dado para a Eucaristia, que é o nome viático. Normalmente o viático é a última Eucaristia que é dada ao doente antes dele morrer. É abordado nesse livro. Esse livro ele é traduzido de um livro da Itália, tá? E a expressão viático, ela está muito ligada ao ministério do padre, que em geral o padre dá a última absolvição ao doente antes da morte, junto com a unção dos enfermos e junto com a comunhão, fazendo até uma missa na casa da pessoa, se ele está lúcido ainda. Aí tem problema, né? Se a pessoa não está lúcida, já entra num campo mais difícil. Como é que vai levar o viático, fazer uma missa em que a pessoa está consciente? A questão do ministério extraordinário da comunhão, quando se faz uma visita para um doente, tem que estar sempre percebendo que situação está a saúde dele, está piorando, está melhorando. Antes da coisa chegar numa situação extrema, enquanto está consciente, ele deve ser esse canal de ligação com o padre para chamar o padre a fazer sim uma unção, levar a comunhão, atender em confissão se dá.
Se não dá, Deus está olhando e já está recebendo a comunhão, pode receber a unção. Agora, a expressão viático é até pouco usada aqui no Brasil, porque as paróquias grandes como são, você acertar a hora que você está levando essa comunhão especial para o doente, ainda em lucidez e antes da morte, você precisaria ter uma comunidade muito pequena, acompanhada muito de perto pelos padres. Em alguns lugares da Europa isso ainda é possível, mas em geral, toda a comunhão que é levada à pessoa doente, principalmente quando a coisa está ficando mais feia, está se aproximando a hora da morte, é viático. Viático, traduzindo, né, a palavra viático para um português, é o último alimento, é o alimento para viagem. O último alimento que você põe na bolsinha para aguentar atravessar o deserto, para aguentar a viagem. Esse é o viático, que seria o alimento que sustenta a pessoa até a morte. Então, muitas vezes, a comunhão que é levada para um doente, se você não sabe quando é a última hora dele, se a situação é difícil, está sendo esse viático na vida das pessoas. O ministro pode levar unção dos enfermos? Não. Unção dos enfermos perdoa os pecados, é só do padre, tá? O ministro pode dar outros sacramentos ou a confirmação em estado de morte quando está perto da morte? Não, é só o padre também, mas a preparação é feita pelo ministro enquanto a pessoa está consciente. Esse sacramento é administrado ainda enquanto está em consciência. E falei também da situação das celebrações da palavra, né? O ministro, por excelência, não faz exposição do Santíssimo no ostensório para fazer adoração. Ele até pode pegar uma âmbula no momento de adoração sem o padre, ou recolher a âmbula depois de um momento de adoração onde o padre não pode estar, recolher ao sacrário. No ostensório não, no ostensório é o diácono. E a questão da celebração da palavra que eu falei. Não estou mal de saúde, não estou caindo aos pedaços. Eu tenho ainda feito muitas mudanças de remédios e o cardiologista já me sinalizou que semana que vem vou mudar de remédios de novo. E já aconteceu mais de uma vez na semana de eu acordar mal, com tontura, ou perceber que não estou em condição de celebrar. E o ministro tem que se virar nos 30 e tocar o barco. Em geral não tem acontecido de domingo, mas Deus nos livre, aconteça num domingo, o ministro tem que estar em condição e tem que ter habilidade para conseguir falar aquilo que é essencial, sendo que o ministro não faz homilia. Homilia é só do ministério ordenado, falando em nome de Cristo. O ministro pode conduzir uma reflexão da palavra, pode chamar a atenção a uma palavra que chamou mais atenção, mas não homilia. Agora, fazer aquele momento de partilhar a palavra de Deus, distribuir a comunhão que está no sacrário, rezar com o povo, isso aí, na hora de uma emergência, não pode deixar a peteca cair, tem que tocar em frente. Por isso que eu estou contando muito com vocês. Sei que na hora é meio difícil, mas a preparação nós vamos fazer com calma. Inclusive no dia 30 quero mostrar para vocês um pouquinho essa relação prática com as celebrações para ver como que a gente vai fazer, tá bom? Também as questões práticas de ficha de cadastro de vocês, falar de vestes, falar de outros detalhes aqui sobre escalas de ministro, a gente fala no sábado, dia 30, pessoalmente. Espero que essa palavra tenha ajudado vocês e possa ter esclarecido um pouquinho o que é o ministério, essa presença assim de Cristo em nome da igreja na vida das pessoas, mesmo que seja naquela situação extraordinária, e a importância que vocês têm na vida da igreja. Não tenham medo, na verdade todos somos chamados a ser testemunhas do amor de Deus. E que Deus abençoe a todos os ministros, a todos aqueles que querem ser sim esses instrumentos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.